Espero que vocês tenham tido um excelente dia. Mas se não teve um dia tão bom, não importa como ele começa, mas como ele termina. E eu oro a Deus em nome de Jesus, que após estar na presença do Senhor nessa noite, você saia daqui leve, em paz, na certeza de que Ele falou ao teu coração e isso mudou a sua vida. Eu tenho tido a alegria de poder orar com muitos de vocês, orar, mesmo que virtualmente, orar por vocês, ouvir. Isso talvez tenha sido uma das experiências mais bonitas dessa semana. Poder ouvir o desabafo sincero de algumas pessoas aqui. Louvado seja o Senhor, porque Deus está agindo entre nós, amém? Deus está agindo entre nós. E falando em oração, eu quero chamar a atenção aqui de algumas pessoas. A lista é grande, então presta atenção aqui, ó. Giovana de Oliveira, se você está aí. Israel Lopes, Isadora Jardim, o Andrei, a Eli Santos, a Lívia Berlesse, o Bernardo Soares, a Ariadne, o Cauê, a Helena, o Eric Mateus e a Eduarda Feltens. Vocês estão nessa lista aqui porque tem anjos do CA orando por vocês. Tem pessoas especiais, amigos, que vocês talvez ainda não conheçam intimamente, mas estão separando um tempo nessa semana para orar por vocês. E isso é lindo demais. E me parece que na sexta-feira agora, vocês irão descobrir os seus amigos secretos de oração, beleza? Então prepare o teu coração aí, que vai ser uma coisa muito legal e eu tenho certeza que vai emocionar muito você, beleza? E falando nisso, deixa eu ver aqui uma questão aqui, ó. Tem o Lucas Medeiros. Lucas Medeiros está aí? Medeiros de Aguiar. Existe alguém? Lucas Medeiros? Ó, mandaram entregar para você aqui o seu anjo, cara, foi além e entregou uma cartinha. Poxa, bacana, hein? Palmas aqui para o Lucas. Deus abençoe, Lucas. Legal demais. É uma galera que chegou novo no colégio e está sendo recepcionado com amor, com graça, com muito carinho e oração pelos veteranos do coral de adolescentes do IACS. Coisa linda, louvado seja Deus. Tem um detalhezinho antes da gente abrir a palavra aqui, ó. Eu fiz um desafio. Nessas últimas 24 horas, o desafio, às 9 e às 15, você postar uma foto, onde você estivesse, falando de um verso bíblico que de repente tivesse até a ver com alguma coisa que aconteceu naquele momento. Foram vários, a gente teve que selecionar 4 aqui, e eu quero agradecer e parabenizar a todos que participaram do desafio, beleza? Do Be Real, que é você realmente mostrar de forma instantânea o que você está fazendo. Então essa galera aí, ó, que está na foto, deixa eu lembrar aqui o nome que vocês já identificaram, obviamente, né? Sabem quem são, mas só para eu citar aqui o nome deles, o Arthur Miller, o Felipe Brás, a Maria Eduarda Vidor e a Pamela. Pode procurar a Vanessa. Vanessa, levanta a mão aí, ó. Vanessa, secretária da igreja, tem um presente especial para vocês ali, uma lembrança do Be Real, para vocês guardarem no coração. Ficou muito bacana, eu gostei muito das fotos ali, uma na biblioteca, outra na escola ali, ó, pegou o prisma da luz, cara, ó, meteu um texto ali de Gênesis, falando sobre a aliança do arco-íris. Achei massa, bacana mesmo ali, no fundo musical dos instrumentos, pegou um texto bíblico que falava sobre louvor, outro aqui também sobre louvor, então muito legal, parabéns a todos que participaram, valeu Felipe, tamo junto, Deus abençoe. Dito isso, feito essas observações aqui iniciais, eu quero orar contigo para a gente ir ao ponto da palavra de Deus hoje. Mais uma vez, fale com Deus agora. Senhor, obrigado porque nós estamos num clima tão gostoso e agradável nessa semana de oração, tem sido tão bom, Pai, orar, ouvir, conversar, abraçar, interceder e ouvir principalmente a Tua palavra. Agora mais uma vez nós queremos que se cale o homem aqui, apenas a Tua voz seja ouvida nesse lugar. Fale ao nosso coração mais uma vez, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, que a gente possa sair daqui convicto da verdade que nós aprendemos. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Ontem a gente falou que existe
algumas coisas muito difíceis de serem praticadas na vida cristã. Eu falei de uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, de esperar no Senhor. Por eu ser uma pessoa muito inquieta, muito agitada, muito impaciente, às vezes eu projeto isso para a minha relação com Deus. Mas para mim, esse é um desafio, mas para muita gente, existe uma coisa mais difícil do que esperar no Senhor, que é isso que está aqui, ó, na tela. E eu vou falar sobre isso hoje, perdoar. Prepare o teu coração. Pode ser que você tenha essa dificuldade, mas na caminhada cristã, a gente precisa aprender, e no aprendizado de Deus nós somos transformados. É na contemplação do Senhor que nós somos transformados. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Se liga nesse texto. É uma parábola de Jesus, contada justamente para falar sobre perdão. Então deixa essa passagem aberta aí, e o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Mateus capítulo 18, e eu quero que você leia comigo a partir do verso 23, tá bom? Vamos lá, todos acharam? Então vamos juntos. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar as contas com seus servos, vai vendo. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido tanto ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía, e que a dívida fosse paga, não tinha perdão não. Verso 26, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, ó rei, seja paciente comigo, e eu te pagarei tudo. Verso 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia só 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava, a mesma frase, ó, seja paciente comigo e eu te pagarei tudo. Verso 30, ele entretanto não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, eles ficaram muito tristes, e muitos foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando, disse, servo malvado, eu perdoei você aquela dívida toda que você tinha, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. E o último verso, assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Eita nós! Essa parábola ela foi contada por Jesus, justamente quando perguntaram quantas vezes a gente tinha que perdoar o nosso irmão. E Jesus até falou, né, olha, você tem que, Pedro fala, né, 7 vezes que tem que perdoar, né, achando que estava falando grande coisa. Jesus falou, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes, na verdade é um número tão grande, que é como se Jesus estivesse assim, ó, falando, o perdão ele não tem limite. Porque a graça, ela é maior do que qualquer pecado. É interessante essa parábola, e quando eu a li pela primeira vez, eu confesso que eu sempre fiquei um pouco encucado. E eu perguntava para o texto, eu gosto de fazer isso, eu perguntava para o texto, para Deus assim, por que esse servo não conseguiu perdoar o seu conservo? Por que esse homem da parábola não conseguiu perdoar o seu amigo, o seu irmão, que lhe devia muito menos do que ele mesmo devia ao rei? Por que ele não foi capaz de fazer isso? E aí uma pergunta vem também na minha cabeça, por que eu, e muitas vezes você também, não consegue fazer coisas que são obviamente certas a se fazer? Porque, vamos falar real aqui, é a semana do Seja Real. Praticamente sempre quando a gente erra sabendo que está errando. Poucas vezes a gente erra na ignorância, e a gente sabe que existem pessoas que erram na ignorância. Mas principalmente nós que vivemos num contexto religioso,
num contexto cristão, a gente erra sabendo que estamos errando. E a pergunta é, por que que a gente não consegue fazer as coisas que são obviamente certas a fazer? A gente sabe que não deve mentir, mas a gente vira e mexe está mentindo. A gente sabe que tem que ser íntegro, mas a gente vive uma vida de duas caras. A gente sabe que tem que ser justo com as pessoas, amoroso com as pessoas, que não tem que falar mal das pessoas, mas vira e mexe nós estamos fazendo isso. Que não tem que sentir inveja das pessoas, mas a gente alimenta esse sentimento dentro do nosso coração. A gente está careca de saber quanto que os pecados sexuais, a pornografia, isso é tão sujo, é tão podre, isso prejudica a nossa vida, escraviza a gente de um jeito, mas a gente não consegue deixar. Por que que a gente não consegue fazer aquilo que é óbvio a se fazer? Talvez, se a gente entender essa parábola, a gente vai responder essa pergunta para nós mesmos. Lembra que eu falei para vocês que o evangelho, ele é simples. Seguir a Jesus é algo bom, e é simples, mas é difícil. E quando a gente para pensar na simplicidade difícil do evangelho, a gente começa a entender por que que a gente não consegue fazer algumas coisas. Então, quando a gente olha para a dinâmica do evangelho, a gente vai entender o seguinte, ó. Será que eu errei aqui? Não está passando? Parou aqui, ó, travou aqui, ó. Me ajudem aí, ó. Não, foi lá para o final. Volta lá para o começo. Vê se está ok aí. Mas eu quero continuar dizendo o seguinte: por que que a gente tem dificuldade de fazer as coisas que são claramente óbvias a serem feitas? Porque a gente não entende essa dinâmica do evangelho. A dinâmica do evangelho são as dinâmicas dos 3 R's. E os 3 R's do evangelho são o seguinte: primeiro deles, reconhecer. Grava aí. Segundo, é receber. E terceiro, é repetir. Por que que a gente não consegue fazer as coisas que obviamente a gente sabe que tem que fazer? É porque a gente não entende a dinâmica do evangelho. Eu não sei se esses slides estão aparecendo, tá? Dá uma conferida aí. Tá, beleza, então deve estar com problema. Não há problema. Então esses 3 R's, eles precisam ser entendidos por nós e nós vamos estudar eles agora. O primeiro R é esse, é reconhecer. Por que que esse homem não conseguiu perdoar esse outro conservo que lhe devia, tecnicamente, muito menos do que ele mesmo devia ao rei? Primeira coisa, por que que ele não conseguiu? Porque ele não reconhecia o tamanho da sua dívida. Ele parece que não fazia ideia do tamanho da dívida que ele tinha para com o rei. Mas por que que você diz isso, pastor? É só você olhar o verso 26. Dá uma olhada de novo aqui, ó, no verso 26. O verso 26, ele vai dizer o seguinte, ó: quando o rei chama ele, e ele se prostra ajoelhado diante do rei, e o rei fala, me paga tudo. O que que ele diz? Aonde está o erro aqui dessa frase dele? Do pedido dele? Seja paciente comigo e eu o quê? Pagarei tudo. Esse homem não sabia o que estava falando. Porque se ele entendesse o tamanho da sua dívida, ele jamais pediria isso para o rei. Me dá um tempo, tenha paciência comigo que eu vou pagar tudo para você. Você sabe quanto que ele devia? Quanto que está aí no texto? Ele devia quanto? Dá uma conferida aí. Quanto que ele devia? 10.000 denários. 100 era o outro, o conservo. Ele devia 10.000, verso 24, 10.000 talentos. Pastor, eu não entendo esse negócio. Quanto que é isso aí? Quanto que é 10.000 talentos? Para ganhar tempo eu fiz uma conta. Os estudiosos dizem que 10.000 talentos era como se fosse 60 milhões de dias de trabalho. Se a gente fosse fazer um cálculo, isso daria cerca de mais de 3 bilhões de dólares. Se a gente convertesse isso para reais, daria mais de 17 bilhões de reais. Essa era a dívida que o cara tinha para com o rei. E quando o rei chama ele e fala, rapaz, você vai ter que me pagar ou você vai morrer. Você vai pagar com a sua vida. Ele se prostra e desesperado diz assim, ó, por favor, rei, tenha paciência comigo que eu lhe pagarei tudo. Eu imagino o rei dando uma olhada para ele, dando uma certa risada e tendo compaixão dele, dizendo, o que você está falando? O rei não perdoa ele
porque acreditou nas suas palavras. O rei perdoa ele por puramente compaixão, por pura graça. Vai, filho, você nunca vai conseguir pagar essa dívida, então pode ir embora, vai na paz. Só que a forma como ele age com o seu outro amigo revela que ele não foi capaz de perdoar, porque ele não entendeu a própria dívida que ele tinha e o perdão que ele recebera. Por isso que Jesus, quando fala lá nas bem-aventuranças, ele diz assim, ó, bem-aventurado, feliz é o pobre de espírito. A palavra pobre aqui, em Mateus capítulo 5, é pitokos. E essa palavra em grego significa um mendigo pedindo esmolas. Como é que um mendigo pedindo esmolas pode ser uma figura feliz? Feliz é o mendigo. Você tem sonho de ficar com um mendigo em cima de um papelão pedindo ajuda para as pessoas? Só que Jesus está dizendo que aquele que diante de Deus reconhece que é pobre e que precisa da graça de Deus, esse é feliz. A gente primeiro tem que entender que para a gente ser capaz de perdoar alguém, a gente tem que entender o que Deus fez por nós primeiro. Então reconhecer é saber quem você é e quem Deus é. Maturidade na vida cristã não significa saber quão santo você é. Maturidade não é sobre quão santo você é. Maturidade é você ser capaz de reconhecer o tamanho da sua dívida para com Deus. Quanto mais maduro espiritualmente você é, mais consciente você se torna do tamanho da dívida que você tem para com Deus. Isso é muito interessante. Por isso que os verdadeiros maduros espirituais, os cristãos maduros, deveriam ser as pessoas mais humildes entre nós, que reconhecem quem são e quem Deus é. Quanto mais maduros somos, mais consciência nós temos de que somos pecadores. Quer um exemplo bem prático? Olha para a história de Paulo. Paulo, quando ele fala sobre ele mesmo, se auto-apresentando, é interessante. Ele tem 3 vezes que ele se apresenta de maneira bem direta. A primeira deles está ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Ele diz assim, ó, porque eu sou o menor dos apóstolos. Parece até uma saudação humilde assim, né? Bem modesta. Olha, eu sou o menor dos apóstolos. Poxa, mas quem era Paulo? Paulo era um poliglota, era um homem tremendo, culto, super inteligente, escritor, pregador. Mas quando ele se apresentava, ele dizia, eu sou o menor dos apóstolos. Falsa humildade? Não, é um processo de maturidade. 6 anos depois, quando ele escreve aos Efésios, lá em Efésios capítulo 3, verso 8, olha como é que muda. 6 anos depois, 6 anos de maturidade andando com Jesus. Olha só como é que ele se apresenta. A mim, o menor de todos os santos. Já não era nem mais dos apóstolos, eu sou o menor entre todos da igreja. Esse camarada era humilde. No final da vida dele, quase escrevendo para o jovem Timóteo, você encontra isso em 1 Timóteo 1,15. Olha só como ele se apresenta, você conhece esse verso. Que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o quê? Eu sou o principal. Ele já não se achava o menor dos apóstolos. No final da vida dele, ele já não se achava menor do que todos os irmãos da igreja. Ele, no final da vida dele, dizia, entre todos os pecadores, eu sou o maior, eu sou o principal. Isso é maturidade cristã. Maturidade cristã não é medida pelo nível de perfeição e santidade que você tem, mas é a noção da grandeza de Deus diante da sua pecaminosidade. Esse homem da parábola aqui, ele representa a luta interna de um pecador religioso que tenta pagar para Deus uma dívida impagável. E não tem pessoa mais infeliz do que essa. Alguém que tenta a vida toda pagar uma dívida que não consegue pagar. A gente não consegue pagar. Com nenhuma obra a gente consegue pagar aquilo que Deus fez por nós. E sabe qual que é o problema disso? É que essa religiosidade cega não consegue entender a grandeza e a magnanimidade do pecado. A gente trata o pecado menor do que ele realmente é. Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe o seguinte, que você tem pecado e pecados.
Você vai ver diversas vezes na Bíblia aparecendo a palavra pecado no plural, mas vai aparecer, por exemplo, quando João fala lá em João capítulo 16, que o Espírito Santo, ele vem para convencer a gente do pecado, é no singular. Qual que é a diferença entre pecados e pecado? É que pecados no plural tem a ver com comportamentos, aquilo que você e eu conhecemos, atos errados. Aquilo que a gente transgride da vontade de Deus, que a gente comete atitudes erradas, isso são pecados, comportamentos. Mas o pecado no singular é mais do que comportamentos. É a raiz, é a condição, é a tua natureza degenerada. Por isso que a gente precisa separar essas duas coisas e entender que o pecado raiz não é aquilo que simplesmente você faz, aquilo que você faz é fruto. O pecado raiz é tudo aquilo que te afasta de Deus, é um problema do coração. Se o pecado fosse apenas um problema de comportamento, era fácil resolver, gente. Era só fazer um processo de adestramento, igual a gente faz com os animaizinhos, e era fácil. Como é que você faz com um animal para o animal não cometer atitudes erradas? A gente adestra ele, certo? Se a gente fizesse isso dentro da igreja, se o pecado fosse só comportamento, era fácil fazer isso. Certo? Falou um palavrão, pimenta na boca, pá. Falou uma palavra bonita, um verso bíblico, de cor, não, toma aqui um bombonzinho, você merece. Aí você falou, rapaz, falar palavrão é coisa ruim. Aí você condiciona o indivíduo, porque é um problema só de comportamento. Fez uma coisa errada, terrível, escandalosa para a comunidade, chibata nele, vai ali para trás e chicote. Com medo disso, você nunca mais vai querer fazer. Mas pecado não é só comportamento, tá? Mas fez uma obra de caridade, ajudou as pessoas. Você merece um jantar lá em Gramado. Isso é adestramento. Isso não é tratar o pecado na sua raiz. A igreja no passado, na Idade Média, já tentou fazer isso, né? Com as indulgências, comprar um terreninho no céu. Fez coisa errada, vai para o inferno. Só que não resolveu. Por que não resolveu? Porque pecado não é um problema de comportamento só. Pecado é um problema do coração. É um problema de natureza. Quando perguntam para Jesus lá em Marcos 12:30, Senhor, qual que é o resumo da lei e dos profetas? Ele não fala sobre uma lista de regras. Ele pega os 10 mandamentos e Jesus pega o princípio dos mandamentos. Por que Jesus resume a lei naquele princípio do amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que ele faz isso? Porque ele está querendo revelar para nós aqui que o pecado é muito mais sério do que a gente imagina. É um problema do coração. E problema do coração a gente precisa resolver na raiz, não é no fruto. Não é só um problema de comportamento. A gente não consegue mandar no coração. Essa que é a verdade. A gente não consegue mudar o coração. A gente pode mudar o comportamento, mas a gente não consegue mudar o coração. Eu posso obrigar você a mudar você de fora para dentro, mas eu não consigo mudar você de dentro para fora. Isso só através de uma ação sobrenatural. Você pode até fingir comportamento, mas você não pode mandar no coração. Vou pegar um exemplo aqui bem clássico, bem fácil de a gente entender. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do futebol. Não precisa se animar muito, mas quantos aqui são gremistas? Olha quanta gente. Será que tem aqui algum gremista que é fanático? Não precisa levantar a mão. O cara ele é um fanático. Pensa num gremista fanático. Se eu chego para esse gremista que é apaixonado pelo seu time, e eu chego para ele e falo assim, amigão, eu tenho uma proposta quase que irrecusável. Eu quero te dar R$1 milhão. E a única coisa que eu te peço, está aqui a maleta com R$1 milhão, é que você deixe de torcer para o Grêmio. Aí você fala, alguns dias, na hora, eu aceito, está precisando desse dinheiro. Mas digamos que eu chegue para você e fale assim, beleza, tranquilo, é só deixar só deixar de torcer para o Grêmio. Aí eu falo assim, beleza, então esse R$1 milhão é teu. Aí você pega feliz da vida, a mala com dinheiro. Aí quando você está indo embora, fala, não, calma aí, não é só isso. Você vai deixar de torcer pelo Grêmio, mas a partir de hoje, você vai ser um torcedor do Internacional.
você vai ser colorado. Então é o seguinte, ó, esse dinheiro aí que você está pegando, você vai lá na loja e você vai agora trocar todo o teu, a tua guarda-roupa, todas as coisas que você tem do Grêmio, você vai queimar agora aqui na minha frente, e você vai agora usar só roupa vermelha do Colorado, e você vai botar essa camisa, e quando tiver jogo Grenal, você vai o quê? Você vai torcer para o Inter, e quando o Inter fizer gol, você fala, ei, Inter, gol. E aí você já começa a ficar meio constrangido, mas você tinha dito que sim, você topa. Você pega aquela maleta e vai embora. E você então começa agora a torcer para o Inter, porque eu barganhei você, eu comprei o teu coração. E a pergunta que eu faço é, por quanto tempo esse camarada vai conseguir viver essa vida de disfarce? Por quanto tempo ele vai continuar torcendo por um time que não é o time do seu coração? Ele pode até ir num estádio, ele pode assistir os jogos, ele pode dizer que é Inter, mas se ele realmente não for de coração, ele não vai durar por muito tempo. Você está conseguindo entender a ilustração? Isso acontece infelizmente dentro das comunidades evangélicas. Há pessoas que entram para cá, mas elas não entram de coração. Elas não entregaram o seu coração completamente para Jesus, mas como elas fazem parte de uma comunidade e ela quer ganhar algumas coisas, ela aceita se condicionar àquela comunidade. Então ele vem para cá, ela troca a sua roupa, ela troca o jeito de se vestir, ela começa a aprender novos hinos, e ele canta o hino de Jesus, e a pessoa levanta a mão, ela levanta, a pessoa canta, ela canta. Então aparentemente parece que ela está num novo time, num novo grupo especial. Mas enquanto Jesus não estiver realmente dentro do coração dela, é uma questão de tempo para ela largar e voltar para o velho time que ela tinha. Essa que é a questão. Enquanto a gente continuar achando que pecado é problema de comportamento, a gente nunca vai conseguir realmente ver transformação e reavivamento dentro da igreja. Não é mudando as pessoas pelo lado de fora que a gente vai mudar essa igreja. A gente vai mudar essa igreja quando realmente todos nós entendermos que se Cristo não entrar dentro do nosso coração, se a mudança não acontecer de dentro para fora, nós nunca vamos conseguir resolver o problema do pecado. Porque só existe uma forma, Ellen White diz isso, uma única forma de a gente mudar o nosso coração, é quando a gente entrega a nossa vontade completamente para Deus. E diz, Senhor, entra e muda tudo aqui dentro. É somente por esse poder que Ele consegue, que a gente consegue viver essa nova vida, essa nova realidade de vida. O segundo R, o primeiro é reconheça quem Deus é e quem você é. E o segundo R dessa dinâmica do Evangelho é receba. Receba o amor do Pai, mas receba de graça. Quando alguém que você devia uma quantidade muito grande, lhe perdoa, você fica até constrangido de entrar na presença dele. Porque a gente não está acostumado a receber as coisas de graça. A gente não está acostumado porque a gente vive num contexto bem meritocrata. A gente trabalha para receber um salário no final. Quase tudo que a gente faz é assim, é esforço e recompensa. Tira uma boa nota, ganha a nota devida, Estuda, ganha uma nota devida. Trabalha, tem salário. A gente sempre faz para merecer. E é por isso que a gente não consegue entender a graça. Como é que pode uma coisa ser de graça? Mesmo sem eu merecer, eu receber. Aí está a dificuldade do Evangelho. Porque a gente está acostumado a fazer para merecer. Mas eu entendi isso quando eu me tornei pai. Eu tenho falado algumas vezes sobre isso. A paternidade ensina muito. E é interessante, por exemplo, pai no Dia dos Pais. E as crianças são pequenas. Aí nossos filhos vão lá e compram um presente para a gente. Eu lembro a primeira vez que isso aconteceu. Foram lá, compraram um presente bonito e me entregaram. Os 2 meninos entregaram o presente. Eu fiquei feliz da vida, era um presente muito querido, que não era meia, e uma coisa bem legal. Eu gostei, eu abracei eles, eu dei um beijo. Mas depois veio a fatura do cartão e eu descobri que aqueles presentes tinham sido comprados com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, mas eu não pedi de volta.
Eu não briguei com eles, porque eu fiquei feliz com o gesto deles. Embora aquilo que eles estavam me dando era com o meu dinheiro, era como se eu mesmo estivesse comprando para mim mesmo. Mas a gente fica feliz, porque o maior presente de um pai é ver o reconhecimento dos seus filhos. Isso que é o lado bonito dessa história aqui. Eu não preciso exigir dos meus filhos que eles me façam coisas para eu amá-los. Eu amo porque eles são meus filhos. Então como é que se alimenta o amor? É amando. Quanto mais eu amo meus filhos, mais amor eu tenho por eles. O amor é um combustível que se retroalimenta. Se eles estão bem, já é o suficiente, já é o preço do amor, já é o pagamento do nosso amor. Isso é maravilhoso, gente. Isso é fantástico e isso é sensacional. A gente precisa aprender a receber de graça o amor de Deus, sem querer fazer nada em troca. Quando, por exemplo, você vai sair com os amigos, vai para uma pizzaria, por exemplo, aí você está sem grana, você coloca a mão, você esqueceu a carteira. Alguns fazem isso por golpe, mas outros fazem por sinceridade, né? Aí você está ali e você está sem dinheiro, e aí alguém fala assim: não, cara, fica tranquilo, eu vou pagar para você. Aí você fica todo feliz, se abraça ele, fala: pô, cara, obrigado, mano, valeu, cara. Ó, na próxima eu acerto com você. E se você for um cara honesto, toda vez que vocês forem sair, você vai ficar com aquele sentimento: pô, eu devo alguma coisa para ele, porque o cara fez um favor para mim. Então você vai ficar o tempo todo querendo se justificar. Ô, mano, ó, não esqueci do teu dinheiro não, cara. Ó, na próxima eu vou pagar, hein? Eu não tenho aqui, mas quando eu receber, eu vou te dar. Porque essa é a nossa sensação. Quando a gente recebe alguma coisa de alguém, a gente quer pagar. Esse é o natural de a gente agir. Mas quando Deus concede uma coisa para nós, Ele não pede um pagamento, porque a dívida é muito alta. Tão alta que não poderia ser paga por um cordeiro, tão alta que não podia ser paga por um anjo. Era um valor tão alto que só o próprio Deus, enviando o seu Filho, poderia pagar. Então Ele concede a graça da salvação sem você e eu merecermos. Ele não pede nada em troca, e a alegria é apenas demonstrada quando a gente reconhece isso. Tem um texto de Lucas capítulo 18, 17, que é muito forte, bonito, queria que você gravasse esse texto, onde a Bíblia diz assim, ó: aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais verá o reino de Deus. Como é que a gente recebe? A gente tem que receber como uma criança recebe, gente. Como é que a criança recebe um presente? Ela fica barganhando com o pai, dizendo assim: não, pai, beleza, obrigado aí por ter me dado, mas eu prometo que quando tiver 18 anos, eu vou devolver tudo, né? O que o Senhor me deu. Não, quando uma criança recebe um presente, ela desfruta o presente. Ela recebe com alegria o presente. E ela mostra que gosta do presente quando ela abre o presente e começa a brincar na tua frente. Então, quando você receber algo de Deus, cara, desfrute, não fique fazendo promessas que você não pode pagar. Não fique disfarçando alguma coisa, não, receba com alegria, desfrute o perdão de Deus, desfrute a graça de Deus, receba isso, sem prometer que você vai fazer alguma coisa em troca para retribuir. Isso tem que vir do coração. E por último, a dinâmica do Evangelho diz que a gente tem que repetir aos outros o que Deus fez por nós. Então, se eu reconheço quem Deus é e quem eu sou, e eu aprendo a receber a graça de Deus de graça, eu vou então repetir. Por que esse homem da parábola não conseguiu perdoar o seu amigo? Porque ele primeiro não reconheceu o que o rei tinha feito por ele. Ele não soube receber de graça, porque quando a gente recebe de graça a gente dá. E por isso ele foi incapaz de ter compaixão com aquele que devia muito menos que ele mesmo devia. Grava isso no teu coração. O Evangelho não acaba em nós. O Evangelho que acaba em nós não é um Evangelho real. O Evangelho verdadeiro, ele precisa ser compartilhado. Ele termina quando nós repassamos aos outros o que recebemos de Deus. Você não é vaso fechado, você tem que ser um canal.
Aquilo que você recebe de Deus tem que fluir de você e alcançar outras pessoas. E é por isso que esse homem da parábola não conseguiu perdoar, porque ele não reconheceu o tamanho da dívida, não foi capaz de receber a graça e por isso, consequentemente, não repetiu a mesma atitude que o rei teve com ele. A gente tem que reconhecer o tamanho gigante do amor de Deus por nós. E quando a gente entende o tamanho gigante do amor de Deus por nós, a gente vai retribuir isso, amando aqueles que precisam tanto quanto a gente. Perdão recebido é perdão compartilhado. Amor recebido é amor compartilhado. Graça recebida é graça compartilhada. E por isso não faz sentido nenhum a gente estar dentro da igreja e não conseguir perdoar o nosso irmão. Pastor, isso acontece? Acontece muito, tá? Eu já fui pastor de comunidades onde havia irmãos que eram líderes da igreja, mas que não se falavam. Que um sentava de um lado da igreja e o outro do outro. Isso é completamente incompatível com o evangelho. Uma pessoa que vive nessas condições não entendeu nada da graça, não entendeu nada da dinâmica do evangelho, e por isso ele é incapaz de praticar aquilo mesmo que ele prega. Deus está chamando você para viver uma vida de verdade. Chega de disfarce, chega de mentira, chega de viver uma ilusão. Pratique aquilo que o Senhor lhe ensinou. Repasse aos outros o que você tem recebido. Compartilhe aquilo que Deus tem feito por você. É somente assim que a gente vai estar realmente vivendo o evangelho puro e simples. Como é difícil perdoar. Mas é difícil perdoar quando a gente não entende o perdão de Deus. Quando a gente entende o tamanho da nossa dívida. E a gente percebe que Deus fez por nós foi pagar uma dívida impagável em nosso lugar. O que são os erros das pessoas? Comparado ao erro que fez Jesus Cristo morrer naquela cruz. Pastor, eu não consigo. Você não consegue mesmo. Olhando para você, você não vai conseguir nunca. Então olhe para o Calvário. Toda vez que você tiver dificuldade de perdoar, de amar, de liberar graça, olhe para a cruz. Porque é só através da cruz que a gente vai conseguir fazer o que Cristo fez por nós. Uma coisa é certa: o perdão não é humano, o perdão é divino, porque é somente pelo poder do Espírito Santo em nós que a gente consegue perdoar alguém. Eu queria mostrar o vídeo, eu acho que o vídeo vai passar, que estava naquela apresentação. Eu fiquei muito impressionado com essa história. Vocês acham que... eu acho que vocês conhecem essa história. E a história de um camarada chamado Gary Leon. Ele tinha 54 anos na época. Ele foi o maior serial killer da história dos Estados Unidos. Ele matou 48 mulheres a sangue frio. Ele ficou conhecido como um assassino de Green River. E esse assassino, no dia do julgamento dele, ele confessou todos os seus crimes, todos os seus pecados. E olha só o que aconteceu nesse julgamento dele. Vê se passa para a gente. Vai passar? Clica aí no botão. Hoje deu problema ali. Não foi? Uma pena. Mas eu conto aqui para vocês. E vocês podem procurar isso no YouTube. Quando vocês olharem essa história, eu fiquei muito impressionado que o ódio da família, daqueles que morreram nas mãos desse assassino, era estampado. Ele dizia assim: olha, você merece o inferno, eu tenho ódio de você, né? Você precisa pagar todo esse... Cada uma que se levantava para falar contra esse homem, jogava todo o ódio, todo o veneno que tinha dentro do coração. Você merece o pior. E um foi falando, e outro foi falando, e 48 familiares despejando, destilando ódio. Aí se levanta um homem, um cristão, barbudo, e fala algumas palavras que comoveu aquele assassino. Ele chega a dizer assim: olha, você
dificultou eu viver aquilo que eu mais prego. As pessoas que estão aqui odeiam você, mas isso não é o meu caso. Olhando bem nos olhos dele, disse assim: eu perdoo você. E aquele homem indiferente, frio, parece sem vida, não aguenta essas palavras, e ele se derrama em lágrimas ali naquele julgamento. A força do perdão é algo extraordinário. A gente não consegue por nós mesmos agir dessa forma. É somente pelo poder de Deus em nós que a gente é capaz de perdoar alguém que fez tão mal para a gente. É só pelo Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nesta noite, o Senhor, Ele quer entrar dentro do teu coração. Ele quer invadir a sua alma, para que você seja capaz de dentro para fora, fazer coisas que sozinho você jamais conseguiria. Quando a gente olha para nós mesmos, não tem solução. Mas quando a gente permite que o Espírito Santo, Ele tome a nossa vida, aí nós vamos conseguir repetir aos outros aquilo que Deus tem feito por nós. Eu não sei qual que é a tua realidade hoje, mas Deus está chamando você para entregar as suas maiores lutas ao Senhor. Deus está chamando você para liberar perdão. Até porque sexta-feira nós vamos ter uma santa ceia. E Deus pede para que a gente faça um exame do coração. Se precisa alguma coisa ser resolvida, faça isso em nome de Jesus. Se há algo que você precisa vencer, faça isso no Senhor Jesus. Deixa Ele entrar na sua vida. É só Deus que pode mudar o coração. Numa semana que eu estava fazendo em um internato aí no Brasil, eu conheci a história de uma menina chamada Liza. E essa menina, ela tinha uma história de vida muito terrível. Ela tinha 14 anos na época e ela tinha visto o seu pai assassinar a própria mãe. E ela cresceu com um trauma muito grande e um ódio muito grande do seu pai. O seu pai foragido, sumiu, nunca mais viu seu pai. E agora criada pelos avós, essa menina cresceu muito rebelde. E os avós encontraram na internet um lugar que ela achava que era um reformatório e mandou a menina para lá. E essa menina foi, adolescente, para o internato. E ali, ouvindo as palavras de Deus, ouvindo o amor prático de muita gente sincera e fiel e amigos, ela foi encontrando uma nova forma de viver. E na semana de oração que eu estava fazendo, conversando com ela sobre isso, e ela ouvindo sobre o perdão, ela aos prantos tomou uma decisão de recomeçar a sua vida e de experimentar uma nova fase, uma nova página em branco para ser escrita por Deus. E pela graça do Senhor, eu pude ver a Liza sendo batizada no último dia daquela semana. E ela disse para mim: pastor, eu estou começando de novo uma nova história e uma nova vida. Humanamente é impossível isso acontecer com a gente. Só se Deus entrar no coração. Só se Deus entrar no coração. Por isso eu quero fazer uma oração hoje com você. A gente vai ouvir uma música. E essa música, ela é o momento para você fazer um exame no seu coração. Eu quero convidar você a falar com Deus, a orar ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que mexa aqui, lá no fundo da sua alma, clamando a Deus, primeiramente por perdão, e pedindo a Deus: Senhor, o perdão que eu recebo de Ti, eu quero repassar também com as pessoas que estão ao meu redor. Nesse momento eu quero pedir para que os nossos amigos cantem esse louvor. E quando você estiver ouvindo essa música, eu gostaria que, em nome de Jesus, você tomasse uma decisão. Eu não conheço a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade. Eu não sei se para você é tão difícil perdoar, mas você precisa perdoar. Eu queria que quando você ouvisse essa canção,
que você se levantasse onde você está e você orasse para Deus: Senhor, eu quero receber de graça o teu perdão, e de graça eu quero compartilhar com quem precisa dele. Deus vai falar com você, e Deus vai agir no teu coração. Então deixa ele entrar, deixa ele entrar.